Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de leitura da Bíblia com a C. E nós continuamos a nossa jornada no Antigo Testamento no Gênesis. Gênesis capítulo 35 ao 37 vai ser a nossa reflexão de hoje. Eu vou te dizer. No capítulo 35, Jacó havia se restaurado, se restabelecido com a sua família, com o seu irmão, e ele torna a voltar a Betel, no mesmo lugar que Deus já havia dado uma experiência para ele. E ali Deus lhe renova a sua palavra, a sua promessa, e Jacó dá continuidade à sua vida agora, uma vida diferente daquela que ele vivia nas terras de Labão. No capítulo 36, nós vamos ver a descendência de Esaú e também no 35 e no 36 o falecimento tanto de Raquel quanto de Isaac. No capítulo 37, agora a Bíblia foca em José. Vai continuar, Jacó vai continuar vivendo, os irmãos de Jacó vão continuar vivendo, mas agora a Bíblia ela vai focar em José. A Bíblia ela faz isso. Se ela fosse contar tudo, qual seria o tamanho da Bíblia, não é verdade? Então ela foca em momentos e circunstâncias que Deus quer falar. Então vamos deixar Deus falar, né, minha gente? Aqui no capítulo 37 começam os sonhos de José. Quem era José? O filho primogênito, e ele aos 17 anos, enquanto cuidava do seu pai e trabalhava com seus meio-irmãos, ele começou a ter sonhos. Mas antes dele ter sonhos, ele já era tratado de maneira diferente. Jacó tinha um amor diferente por José. E isso causava muita inveja nos seus irmãos. Seus irmãos lhe tinham com muito rancor, com muita raiva. E a palavra de Deus chega até a dizer ódio. Foi o que aconteceu em relação a José. E José, ele sabia lidar muito bem com a inveja dos seus irmãos. A gente percebe que isso não afetava a vida de José. José continuava vivendo de maneira normal, sabendo que seus irmãos o invejavam e até tinham sentimentos de ódio em relação a ele. Ele vivia normalmente a sua vida, de maneira muito leve e livre. E ele tem dois sonhos que assim, que é o clímax para aqueles irmãos, que é um sonho. O primeiro sonho, ele fala que eles estavam no campo amarrando feixes de trigo, de repente o feixe dele fica de pé e os dos irmãos se dobram para ele. Depois, ele conta até mesmo para o seu pai o segundo sonho, que ele diz o seguinte: contou para os seus irmãos. Ele diz: ouça, tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viveremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Presta atenção no versículo 11 do capítulo 37. Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado desse sonho. Bom, era muito comum que Jacó enviasse José para dar notícias para ele do que os seus irmãos estavam fazendo. E numa dessas vezes, eles tiveram a brilhante ideia de dar um fim em José, de matar José. Rubem, no seu coração, falou: ai meu Deus, eu não posso participar disso, não posso nem permitir que isso aconteça. Porém, no meio do caminho, Deus permite, porque, gente, Deus só permite na nossa vida o que é plano dele. Deus não vai permitir nada na nossa vida do que não é plano dele para nós. Então, Deus permitiu que José fosse vendido como escravo. E aqui no versículo 20, diz o seguinte: vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será desses sonhos. Muitas vezes Deus coloca planos, sonhos, futuro na nossa vida, que parece que tudo ao nosso redor está planejando e conspirando para que aquilo não aconteça. E de fato, às vezes não é nem parece, às vezes é de fato mesmo. Pessoas, circunstâncias, problemas conspiram para que não aconteça. Mas eu tenho uma notícia para te dar. O sonho, o plano, o projeto, a promessa de Deus para a tua vida, ela vai acontecer. E Deus vai fazer com que tudo isso aconteça. Você pode descansar a tua vida na mão de Deus. José foi vendido escravo para a casa de Potifar. E ali
seu pai acredita na mentira deslavada dos seus irmãos que disseram: um animal selvagem o pegou, o matou, infelizmente ele não sobreviveu. Hoje eu quero te dizer uma coisa. Talvez você esteja passando por uma situação semelhante à de José, que a sua verdade é muito pequena perto da mentira das pessoas, que a sua defesa ela é muito pequena perto do que o problema montou para você. Mas eu vou te dizer que Deus, ele opera na verdade. O cinto, a justiça de Deus, lembra de Efésios 6, da armadura de Deus, ele repousa sobre a verdade. A verdade da tua vida é a promessa de Deus, é a palavra de Deus, é o que Deus determinou sobre a tua vida. Então, não se dobre para as mentiras ao seu redor, mas faça como José. Deixa o plano de Deus te cobrir com a justiça. Fica com a verdade de Deus. Deus vai agir. E eu convido você a continuar essa leitura comigo e saber o que foi que Deus fez em José, por meio de José, que revolucionou a história do povo de Deus. Vem ler a Bíblia com a gente, vem ser parte da Serrema. Que Deus te abençoe.